Olá! Os mecanismos de coerção empregados pelo governo Bolsonaro tentam silenciar opiniões críticas às suas atrocidades. Nas universidades, professores estão respondendo administrativamente por seus posicionamentos sobre interferências e cortes de verbas. E à imprensa não faltam ataques e ameaças autoritárias do presidente. A pesquisadora e jornalista Marcianene Busalaf é a convidada da entrevista central de hoje. Ela fala sobre a atualização da censura no país. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora o Central do Brasil. Central do Brasil. Na linha de frente das ações de solidariedade e no combate à pandemia, pelo Brasil e pelo mundo, estão as mulheres. Nós que somos as mais responsabilizadas pelo cuidado e por sustentar a reprodução da vida, estivemos compartilhando tempo em nome da solidariedade popular. Quem nos mostra um pouco disso é a repórter Naya Tawani. Trilhos do Brasil. Com o agravamento da crise sanitária e a incerteza sobre o auxílio emergencial, são principalmente as mulheres que têm atuado desde o início da pandemia em ações solidárias. Essa saída coletiva feminina tem feito frente à política de morte do governo Bolsonaro, como é o caso do Movimento Nacional Mulheres em Luta de Santa Catarina, que tem doado produtos de higiene e alimentos para outras mulheres, como explica a militante do movimento, Ingrid Assis. O protagonismo das mulheres ele tem sido essencial para que essas mulheres pudessem ter uma vida mais digna mediante toda essa crise do Covid-19. Nós não podemos minimizar aqui a responsabilidade dos governos que deveriam estar à frente para suprir essas necessidades dessas crises sociais que nos assolam. Ações solidárias mantidas por mulheres estão presentes nas cidades e nos campos. Em São Paulo, o coletivo de mulheres do MST tem atuado oferecendo apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. Regiane Menezes nos conta sobre o protagonismo das mulheres em meio à pandemia. A solidariedade é um valor revolucionário. E nesse tempo de pandemia, as mulheres têm desempenhado essa tarefa de lutar, resistir e organizar processos. Sobretudo, o cuidado com a vida das pessoas e a vida das mulheres. Com a ausência de políticas públicas, as ações organizadas por mulheres revelam uma rede que promove apoio e consciência. E mulheres feministas no Pará estão sofrendo perseguição institucional. A promotora de justiça Marcele Ferreira de Mello, do Ministério Público do Estado, encaminhou um ofício à Secretaria de Assistência Social do município de Igarapé-Açu, exigindo explicações sobre evento promovido em razão do Dia Internacional da Mulher. O ofício cita que o panfleto de divulgação traz símbolos do marxismo e de movimentos populares devido ao uso de um punho cerrado e erguido, cercado de flores. A atividade promovida pela Secretaria de Igarapé-Açu inclui distribuição de kits de combate ao coronavírus e divulgação de trabalho de artesãs. Segundo o Ministério Público do Pará, um procedimento disciplinar preliminar irá apurar a ação da promotora que enviou o ofício. As perseguições estão ocorrendo também nas universidades. Professores que fizeram crítica ao governo Bolsonaro foram obrigados a assinar um termo de ajustamento de conduta por supostamente atentarem contra a lei. A medida funciona como uma coerção para silenciar a diversidade de pensamento. Afonso Bezerra tem mais informações. Nacional. Nas universidades, um dos alvos do inquérito da Controladoria Geral da União é o professor e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, que além de criticar a gestão de Bolsonaro na pandemia, contestou a intervenção do presidente na eleição para reitor da instituição.
O professor sugeria na live citada no inquérito um debate democrático na universidade e uma gestão compartilhada. Essa live, mas muito menos do que a live, a nossa decisão de ter uma gestão compartilhada, de ter 2 reitores, ela incomodou muito os setores bolsonaristas da sociedade, e um deputado da base bolsonarista, chamado Alcíbio Nunes, aqui do Rio Grande do Sul, esse deputado então formulou uma representação. Outro professor, Heraldo dos Santos Pinheiro, pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade de Pelotas, também assinou o TAC. O documento registra que os professores expressaram manifestação desrespeitosa e desapreço ao presidente da República, ferindo a Lei 8.112. O caso de Pelotas é apenas mais um capítulo na escalada autoritária do governo Bolsonaro contra as universidades e preocupa entidades sindicais do ensino superior. O MEC, em fevereiro, expediu ofício recomendando às universidades providências para prevenir atos políticos partidários. Rúbia Vogt, presidente do Andes Sindicato Nacional do Rio Grande do Sul, entende que a prática autoritária caminha ao lado do desmonte da universidade pública. E assim a gente vai indo, completando 6 meses, meio ano aí de intervenção, né? Então a gente vai vendo esses pequenos atos que vão se somando e minando o funcionamento democrático, porque minam o debate e principalmente o respeito à discussão e às instâncias na universidade. Em nota, a CGU informou que o TAC não é uma punição, mas sim uma resolução consensual, e que ele não teve como alvo opiniões científicas ou políticas, e sim ofensas pessoais que podem caracterizar difamação ou injúria. O Ministério da Educação não respondeu ao nosso contato. A tentativa de controle da informação também foi intensificada sob o governo Bolsonaro. Somente até julho do ano passado, Bolsonaro realizou 138 intervenções em conteúdos da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, segundo o dossiê da empresa. Na opinião da jornalista e pesquisadora Márcia Neme Busalaf, os mecanismos de censura, infelizmente, não são parte só do nosso passado. Eles foram atualizados e continuam sendo empregados. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Conosco na entrevista central, Márcia Neme Busalaf. Ela é professora da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Também é doutora em História, com uma profunda pesquisa sobre a censura no Brasil. E vamos pedir a ajuda da professora para entender a censura hoje e fazer uma comparação com o nosso atual cenário político. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um prazer estar aqui na Central do Brasil. A censura era legalizada na ditadura militar no Brasil e, na sua opinião, ainda existem entulhos dessa prática de censura no Brasil, ainda hoje na política e nas instituições? Durante o período, a ditadura civil-militar, foram vários os mecanismos de censura. Não foi só eliminar, cortar uma matéria ou proibir alguma coisa de ser falada. Foram vários mecanismos, né, de censura, a gente pode até falar sobre isso. Esses mecanismos, eles desembocaram num processo que o próprio pesquisador e jornalista Bernardo Kucinski chama de autocensura. A autocensura é um dispositivo, né, que opera no nosso psicológico, né, e que faz muito sentido, né, você publicar, por exemplo, a Veja, fazia uma edição denunciando a tortura, ia para a banca aos sábados, no domingo recolhida, né, você começa a desenvolver o que você pode ou o que você não pode falar, né? Mas sim, existe. Acabei de defender agora em janeiro, o meu orientando, Gabriel Ruiz, a dissertação dele de mestrado sobre os novos mecanismos de censura no governo Temer com a EBC, né? Que é a Empresa Brasileira de Comunicação. Esse tema é interessante, eu vou pedir para a senhora aprofundar um pouco. Nós sabemos que no governo Temer a EBC sofreu muitos cortes, corte de pessoal, corte de verba, mas que mecanismo de censura o seu orientando, digamos, pesquisou na EBC? Ele fez entrevista com vários profissionais da EBC, né? Várias entrevistas, ele pesquisou a fundo todas as notícias que foram publicadas,
teve acesso a e-mails, enfim, que circularam internamente. Então, foi uma pesquisa vasta, assim, de várias fontes, sabe, Jonatas? E o Temer, assim que ele assumiu, ele já destituiu o Conselho Curador da EBC, né? Isso já foi um mecanismo de dificuldade, de manutenção do jornalismo como prioridade na empresa, né? Eu acredito que a indicação é que ele continue pesquisando essas novas formas de censura agora no governo Bolsonaro, né? Que aí vai dar para fazer um doutorado e um pós-doutorado também, porque tem vários mecanismos já bastante evidentes, né? Sobre o panorama da censura no mundo, como estão os países no Oriente, aqui também na América Latina, no Ocidente, ainda há censura a jornalistas e a jornais? O controle continua muito forte, Jonas, e de várias maneiras, em diferentes países. É muito difícil a gente generalizar, né? Não gostaria de generalizar, principalmente porque senão a gente cai naquela coisa. Um país árabe vai exercer bastante censura e um país tido como democrático, não, né? Mas as censuras, elas operam de várias maneiras, até a própria censura econômica, né? Mas o jornalismo ele continua sendo perseguido e ele nunca foi mais importante, né? Nunca foi tão importante defender uma imprensa livre, justamente por conta dessa avalanche, dessa facilidade que é produzir fake news. Não é difícil produzir e espalhar fake news, e elas matam, elas são nocivas, elas são tóxicas, elas causam angústia, elas causam depressão em adolescentes, né? Então, assim, o jornalismo ele tem uma importância ainda maior agora. Qual a importância da transparência e da responsabilização pelo que se diz? A gente deveria, na verdade, né, Jonatas, ter uma base na escola mesmo, sabe? Sobre informação, sobre o que é informação, sabe? Como a notícia é produzida, sabe? A gente que é jornalista, a gente sabe, né? Mas, de uma maneira geral, é algo que a gente não tem uma base. Por muito tempo, a gente viu as pessoas falarem, nós como jornalistas, falarem assim, eu vi na televisão. É verdade. Era sinônimo de verdade. Você viu uma foto na capa do jornal, como é que você vai falar que aquilo não é verdade? Eu vi a foto. E a gente sabe que isso poderia ter um recorte, ter uma manipulação, né? A gente sabia disso. E hoje em dia as pessoas falam, eu recebi no WhatsApp, isso é verdade. E depois, né? Então tudo é verdade se parecer, se tiver verossimilhança, né? Se for parecido com a verdade. Apesar do desmonte dos projetos de incentivo à cultura, coletivos e entidades se esforçam para manter as atividades. A dica cultural de hoje é de um festival construído por jovens da periferia do Rio de Janeiro. Quem conta mais é o ator carioca Fernando Leão. Parada Cultural. Fala, galerinha de plantão! Oi, galerinha! Tá rolando o festival Anima Praça! Tem vários bonecos legais lá, gente! É teatro, é cena, é música, é tudo, gente! Tudo bem, Meiuca? Que isso, rapaz? Nem me apresentou a galera! Oi, tudo bem, gente? Meu nome é Fernando Leão, eu sou um dos produtores do Festival de Teatro de Formas Animadas, o Anima Praça, que está acontecendo desde o dia 1º de março e vai até 14 de março, todos os dias, nas nossas redes sociais. Então, gente, entra lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, que tem cenas de teatro todos os dias, gente. Tem cena de teatro, tem espetáculo, tem bate-papo, tem muita coisa acontecendo, gente, muita coisa. Não é, Meiuca? Tá acontecendo muita coisa, gente. Segue lá as nossas redes sociais. É isso, galera. Chega lá e vem assistir a gente, vem com a gente. Beijo. Beijo, galera. O Anima Praça está em sua 3ª edição e é recomendado para todas as idades. Aproveita para ver em casa neste final de semana, se protegendo do coronavírus. Eu fico por aqui. O Central do Brasil volta com mais na segunda-feira. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.